Olá, meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo do livro de Romanos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16. Gostaria de ler com vocês, ou melhor, a princípio não vamos ler esse trecho, mas gostaria de mencionar que agora Paulo já entra para o final da carta e ele faz algumas saudações finais. Então, do verso 3 ao verso 15, Paulo cita o nome de vários colaboradores, agradecendo, exaltando a fidelidade dessas pessoas. Então, é um momento de despedida. E aí ele, desse verso 3 ao 15, ele cita vários nomes, que foram seus ajudadores nesse processo de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Com certeza Paulo não teria ido muito longe se ele não tivesse esses apoiadores estratégicos para que o seu ministério pudesse avançar. Vamos ler do verso 17 ao 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, sendo a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Paulo está dando aqui uma advertência para que os cristãos ali em Roma tenham cuidado com aqueles que disseminam falsas doutrinas, heresias no meio do povo. E isso acontecia de uma forma, aparentemente, pelo que Paulo diz aqui, sutil. E esse tipo de heresia, esse tipo de doutrina falsa produzia divisão no meio do povo de Deus. De uma certa forma, nós vemos isso hoje no nosso mundo. Muita filosofia misturada com a palavra, muito conhecimento humanista, muito conhecimento humano misturado com a palavra, e os homens usando de subterfúgios, de marketing, de divulgação, para que a palavra seja anunciada. Então, vivemos um tempo em que, mais do que nunca, precisamos nos voltar para a sã doutrina, sermos fiéis à doutrina, de forma que possamos ter condições de avaliar de forma muito crítica essas doutrinas alheias à palavra de Deus. E eu só posso fazer isso se eu conhecer a palavra de Deus. Só posso ter essa massa crítica, essa condição de avaliar aquilo que é verdadeiro ou falso, à medida em que eu conheço a sã doutrina. Eu me lembro aqui dos Bereanos, lá no livro de Atos, isso está registrado. Os Bereanos eram os crentes da Bereia, e Paulo passou por ali pregando o Evangelho. Os Bereanos eram muito cuidadosos com relação àquilo que eles ouviam, a doutrina. Não a doutrina do Novo Testamento, mesmo porque nessa época o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, mas o que eles tinham eram os fundamentos, eram a Torá, os profetas, os livros, os escritos do Velho Testamento. E eram com esses elementos que apontavam para o próprio Deus que eles avaliavam as palavras de Paulo. Ora, Paulo era o apóstolo mais proeminente naquela época. Então não era pelo fato de Paulo estar pregando, ensinando, que eles não checariam, que eles não veriam se realmente aquilo tudo batia com as Escrituras. Então, muito interessante esse cuidado, esse zelo que os bereanos tinham em relação àquilo que eles ouviam falar do Evangelho. Eu creio que essa atitude todos nós devemos ter nos dias de hoje. Precisamos conhecer a palavra para que com essa informação, esse conhecimento, possamos aplicar um filtro a tudo aquilo que nós ouvimos, isso porque vivemos no mundo cristão, no mundo evangélico, com muitas vozes, algumas dissonantes, que falam sobre um pretenso evangelho centrado no homem, um evangelho que não apresenta Deus com todos os seus atributos eternos, pegam apenas de Deus aquilo que lhes interessa. Então,
vai aqui uma reflexão para todos nós nos dias de hoje. Reflexão essa, exortação essa que Paulo deixou ali os irmãos de Roma, que serve para nós também. E agora, para a gente finalizar, verso 19: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. É interessante, porque sábios para o bem e simples para o mal. Certa vez eu ouvi uma interpretação desse texto, talvez essa interpretação não se sustente diante de uma exegese mais profunda, mas o que eu vou dizer não deixa de ser uma verdade. Por que sábios para o bem? O bem, o que é? A palavra de Deus, é a sã doutrina, são as coisas do reino. Então essas coisas nós precisamos conhecer, gastar o nosso tempo para conhecer, nos debruçar sobre a palavra de Deus, amar a palavra, estudar a palavra. A Bíblia de estudo sempre nos ajuda nesse processo. Então nós precisamos ser sábios no que se refere às coisas do reino, principalmente a sã doutrina, porque conhecendo a verdade, imediatamente, com muita precisão e rapidez, nós teremos condições de detectar a mentira, por mais sutil que ela se apresente. E aí o texto bíblico fala sobre a necessidade de nós sermos simples para o mal. Na época, a interpretação desse pregador foi que ser simples para o mal significa não dar importância para o reino das trevas. O reino das trevas, ele já está julgado. A cabeça da serpente já foi pisada na cruz do Calvário. Enfim, nós precisamos conhecer aquilo que é genuíno, verdadeiro. E eu uso como exemplo aqui um caixa de banco que recebe ali as notas. No meio daquelas notas podem existir notas verdadeiras ou falsas, mas o treinamento que o prepara para fazer essa avaliação é voltado para reconhecer, ter intimidade com a nota verdadeira. Então eles conhecem profundamente qual é a nota verdadeira, quais são as suas características, a marca d'água, os outros sinais, que muitas vezes numa olhada rápida nós não detectamos, mas eles detectam. Então, conhecendo a nota verdadeira, quando entrar uma falsa, imediatamente ela será identificada. Então vai aqui um princípio importante, né? E para finalizar, no verso 20: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Então veja que esse verso faz menção ao capítulo 3 de Gênesis, onde existe lá o que os teólogos convencionaram chamar de proto-evangelho. Esse proto-evangelho é como se fosse o evangelho primitivo, o evangelho primeiro, inicial. Logo após a queda do homem, Deus já estabelece um plano de resgate desse homem. E ele diz lá, no momento em que ele está colocando as consequências do pecado de Adão sobre o próprio Adão, sobre Eva, que ela passaria a ter dores de parto, sobre a serpente. E ele diz que o descendente da mulher, usando o singular, o descendente, esse o descendente aponta para o Messias, para Cristo, que muitos séculos depois viria em resgate da humanidade. E esse descendente pisaria a cabeça da serpente, a serpente o próprio diabo, Satanás. Então o seu poder seria aniquilado. E a serpente lhe feriria o calcanhar, ou seja, a serpente feriria o calcanhar do Messias, do enviado, do ungido. E foi o que aconteceu na cruz, né? Judas, levantado pelo próprio diabo, ele promove, né, aquela traição. Jesus é traído, é crucificado, mas ele é morto na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscita. Então a ressurreição de Cristo nos traz a esperança da vida eterna. A ressurreição de Cristo nos traz a certeza de que nós haveremos de passar por esse processo. Esse corpo haverá de sucumbir diante da sua transitoriedade. Todavia nós receberemos um novo corpo, um corpo ressurreto ao exemplo do corpo de Cristo, que esteve aqui após a sua ressurreição, esteve na terra, e esse corpo é um corpo glorificado,
Através desse corpo nós podemos ter comunhão plena com o Deus verdadeiro e santo. Um corpo falível como o nosso não subsistiria provavelmente a presença santa de Deus. Mas aqui, esse verso, né, faz menção ao capítulo 3 de Gênesis, né, em que esse proto-evangelho já é anunciado. Então Deus já tinha preparado o resgate da humanidade. Logo após a queda, Deus ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele é todo sabedoria, e ele então já sabia que o homem passaria por isso e era necessário então um resgate. Graças a Deus, porque servimos a um Deus que não está limitado ao tempo e ao espaço. Ele é atemporal. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O tempo não envelhece a Deus, o tempo não passa para Deus, porque Ele está acima dessa dimensão natural na qual nós vivemos. Um dia nós desfrutaremos dessa dimensão onde Deus se manifesta com toda a sua plenitude e glória. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nós terminamos aqui então o nosso estudo do livro de Romanos. Deus abençoe a todos.